As pessoas costumam ver em você, no seu rosto, como expressão justamente de um dom, de uma graça ou de uma virtude. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença mais uma vez. Vamos iniciando aí mais uma série de homilias, falando justamente da primeira leitura, entrando nesse mistério da palavra de Deus. Hoje eu quero trabalhar com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 8 a 15. Diz assim: Naqueles dias, Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, juntos com os sirinenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Destaco aqui porque na leitura justamente do sábado, vocês vão perceber que Estevão foi selecionado como diácono, porque os discípulos tinham algumas condições para alguém ser diácono, que era a boa fama, uma vida de espírito e sabedoria. Aqui temos então a manifestação disso, ou seja, eles escolheram um homem assim, e cheio do espírito e da sabedoria, e logo isso está ficando claro e isso vai começar a ser um problema. Afinal de contas, a sabedoria que provém do espírito começa justamente a colocar em xeque as atitudes de tantas outras pessoas, né? Então, como eles não conseguiam resistir ao espírito com que ele falava, então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus, ou seja, fizeram com ele uma falsa acusação. Desse modo, incitaram o povo, os anciões e os doutores da lei que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Ali apresentaram falsos testemunhos que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo, ou seja, eles estavam vendo Estevão. Imagine você ser acusado de algo que foi justamente inventado, com falsas testemunhas. Imagine o seu rosto. Imagine como você ia ficar vendo alguém te acusando falsamente. Ia estar tranquilo? Sereno? Ou ia ficar com a cara fechada, bravo, com ódio, com um olhar justamente de vingança. Pois bem, o que eles estão dizendo aqui é que este homem estava com o rosto como o de um anjo. E quando você pensa num rosto angelical, você pensa em serenidade, paz. Ou seja, você está sendo acusado de algo injusto e se encontra em paz, resplandecente, como se o que estivessem fazendo com você não pudesse causar em você justamente o medo. É impressionante isso. Muitas vezes nós vamos ver a nossa expressão, vamos perceber que o nosso rosto justamente para no negativo, nas dificuldades, e nós cerramos, né, nossa face, né? Começamos a enrugar a testa, a fazer expressão justamente de quem não está aguentando, expressões de rejeição daqueles fatos, daquela pessoa. Começamos a ignorar porque é tão absurdo o que eles estão fazendo. Mas este homem não se comportou assim. Havia algo extraordinário acontecendo. Muitas vezes você também pode viver expressões diferentes. Alguém possa ver em você uma expressão de pureza, de simplicidade, de acolhida. E é interessante isso também, porque tanto em Estevão, como muitas vezes pode acontecer conosco, nós vemos uma ação de Deus. Porque é lógico, não é possível humanamente alguém se comportar assim. Há algo extraordinário acontecendo. Muitas vezes nós, lutando pela pureza, com os nossos pensamentos, com as nossas escolhas, muita gente vai dizer assim: olha, eu vejo em você um olhar de pureza, um olhar de casto,
Outras vezes, você lutando contra a impaciência, alguém vai te dizer, nossa, eu te vejo tão sereno. Uma pessoa que passa tanta serenidade. O que no fundo está acontecendo aí? É que quando você luta contra algo, e Deus mesmo percebe a tua luta, as tuas escolhas, esta luta vai transparecer como graça para os outros. E isso acontece muitas vezes, Padre. Quantas vezes alguém fala comigo que eu tenho um olhar de pureza, que eu tenho isso, Padre, olha só, e começa a falar todas as dificuldades com a castidade, com todas as dificuldades com a pornografia, com isso, com aquilo. Mas o olhar e a expressão é de alguém puro. Mas o que está acontecendo ali? Muito mais do que a queda daquela pessoa, Deus está olhando a luta que aquela pessoa está fazendo contra o pecado e faz aflorar nela, não em si, o que ela está vivendo, mas o desejo que ela traz de poder viver estas coisas e a luta que faz para confirmar que quer viver isso. E assim acontece em relação à paciência, à serenidade, à paz, à mansidão e tantas outras virtudes, a humildade. Então, muitas vezes, aquele que transparece toda a humildade, você vai falar com ele, ele vai falar assim, nossa, Padre, eu sou tão orgulhoso nisso. E às vezes é verdade mesmo, é orgulhoso. Mas o que passa é uma humildade. Por quê? Porque Deus começa a resplandecer naquela pessoa por causa das suas lutas. Isso você vai perceber na sua vida. Talvez você que está justamente me vendo possa ter experimentado isso inúmeras vezes. No dia que você está mais lutando, o dia que é mais difícil, alguém vai lá e fala, não, como você é humilde, como você é sereno, como você traz essa pureza. Então, é isso, né? Não só a pureza a nível de sexualidade, mas a pureza de coração. Então, perceba todas essas coisas. É uma graça, porque Deus faz assim com aqueles que buscam viver sobre a sua autoridade, buscando uma vida virtuosa. Deus começa a transparecer-se, a transfigurar-se na vida daquela pessoa, apesar dos seus erros e falhas. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.